Bom dia a todos os irmãos, que se sintam todos bem aqui na casa do Senhor, sejam todos bem-vindos e eu peço então a todos aqueles que puderem ficarem de pé e vamos acompanhar a leitura do Salmo 62. Então vamos ler o Salmo 62. Este Salmo refere que Deus é a nossa rocha, é o nosso refúgio, que somente em Deus a nossa alma deve de esperar. E então vamos ler este salmo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometeres vós a um homem, todos vós vos para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Ou só pensam em derrubá-lo com a sua dignidade na mentira e se comprazem de boca bendizem. Porém, no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais elas no coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. E vamos cantar o cântico que fala sobre esta rocha que é o nosso Deus. Podemos confiar nele, podemos sustentar-nos nele, estarmos firmes, bem arraigados nesta rocha que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Nem a Deus como o nosso, não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem a Deus como o nosso. Para nós verdadeiro e fiel, não há outra rocha.
ser agora dirigidos numa oração de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és um Deus soberano, Pai, um Deus santo, 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 que merece toda a honra e que merece toda a glória, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque desde sempre e para sempre tu reinas e em ti está a rocha, Pai. Nós te agradecemos porque tu és um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus cuja vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Nós te louvamos porque tu criaste-nos, Pai, para que nós pudéssemos cultuar o teu nome, para te pudéssemos amar, para te pudéssemos buscar a tua presença, Senhor Deus. E nós te estamos gratos, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, porque nela encontramos todos os teus mandamentos, Senhor Deus, para que nós possamos viver conforme tu assim desejas, Senhor Deus, e te rogamos, Pai, que realmente este culto seja para ti, Senhor, que o louvor que sai dos nossos lábios, Pai, o sentimento que está em nosso coração, tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai, limpa o nosso ser para que realmente nós possamos cultuar mais e mais de uma forma perfeita, Pai, de uma forma que cada vez mais te agrade. Senhor Deus, fica connosco neste dia que é para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos continuar a louvar o nosso Deus com um cântico que fala, quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus e o convidamos a fazer parte da nossa vida e Ele habita em nós através do seu Espírito Santo, não é possível deixar de o amar, de o seguir, de o servir e de nos entregarmos completamente nas mãos do Senhor. É esse o desafio que quero deixar aos irmãos esta manhã, que realmente possamos confiar plenamente no nosso Deus, descansar nele, nos seus braços. E, como diz este cântico, Ele tem sido também fiel para connosco e por isso também, enquanto o cantamos, vamos entregar as nossas ofertas em atitude de gratidão, de louvor ao nosso Deus. E eu peço então aos irmãos Lourenço e Rogério que nos auxiliem na recolha das ofertas. Como
Os irmãos podem se sentar e vamos terminar este tempo de louvor com o cântico Senhor meu desejo. Então que o nosso desejo seja honrar, adorar a Deus e entregar a nossa adoração a Ele, a nossa vida e consagrarmos a Ele. Dar a oportunidade ao pastor para nos entregar a mensagem de Deus. Uma vez mais, bom dia, irmãos. Certamente que ficámos atentos à conferência de imprensa que o Primeiro-Ministro deu sobre as novas regras, limitações do estado de emergência, parte 3, parte 4. Já vamos nesta divisão. E quando ouvimos as regras, pensámos que algumas limitações são para nós. Outras, nem tanto. Também já não estávamos a fazer contas disto ou daquilo. Mas todos nós temos regras em casa. Não sei quantos daqui têm o hábito de não falar ao telemóvel durante as refeições. Quem é que tem esta regra em casa? Muito bem, obrigado. E quem é que daqui tem a regra de não ver televisão enquanto se está a comer? Somos menos. Já somos menos, nós também. Temos algumas regras e estamos a perceber, algumas são adaptadas ao contexto do agregado. Em função de nós termos uma família mais agitada, então nós dizemos aqui em casa ninguém fala ao telemóvel na refeição, aqui ninguém vê televisão enquanto se almoça. Mas quando temos assim uma família já mais aligerada da infância, nós vamos tendo outras regras, temos outros horários, o que é muito normal. Temos alguns comportamentos e pergunto, qual será a nossa prioridade
de pensamento. Vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses para percebermos aquilo que deve ocupar o nosso pensamento ou a nossa mente para onde vai. Então vamos ler Colossenses capítulo 3 e ver que o meu pensamento, e vamos ler aqui alguns versículos, Colossenses capítulo 3. Vamos encontrar 4 aspectos importantes do nosso pensamento. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. O meu pensamento, versículos 1 a 3, preocupa-se com questões espirituais. É verdade. Paulo está aqui a escrever para esta igreja e diz que, versículo 1, estamos a ler versículo 1, se na realidade vocês já estão a viver uma nova vida, uma nova realidade, se já estão a viver com Cristo, então vocês preocupam-se com questões espirituais. Se realmente Jesus já tinha o centro, a atenção, se Jesus já era o centro da atenção daquelas pessoas, então eles são convidados a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Porque as situações, os pensamentos terrenos, estes já tinham sido crucificados com Jesus. E é uma excelente analogia. Quando Jesus morreu, foi retirado da cruz por... Ajudem-me, por quem? Quem foram os 2 homens que foram retirar o corpo de Jesus? Ajudem-me. José de Arimateia e Nicodemos, os tais discípulos anónimos. E onde é que eles puseram o corpo? Guardaram-no. Guardaram-no. Estão a perceber? E depois Jesus saiu dali. Esta analogia faz-nos perceber que também os nossos pensamentos terrenos estão ali. Foram sepultados com Jesus. Já não vivem mais. E nós, quando nos batizamos, temos este testemunho. Eu morri para as coisas terrenas, mas não fiquei morto. Pois não. Eu saí e agora estou a viver para quem? Para Jesus. Com os olhos postos em Jesus. Mas quando nós lemos o versículo 1, irmãos, fica uma pergunta. O que são as coisas que são de cima? O que é que Paulo quer aqui dizer com as coisas que são de cima? Está a referir-se a questões espirituais, é certo. Mas, como por exemplo, há um relato no Antigo Testamento que é extraordinário. Quando o rei da Síria tenta combater o reino de Israel, todos os seus planos, ele fala ali com um grupo de militares mais próximos, quando ele tenta pôr em prática estes planos, o reino de Israel conseguia perceber e derrotava logo. Primeira investida, segunda, terceira, e o rei, farto daquilo, perguntou aos seus generais: quem é o traidor? Quem é o que nos está a trair? Quem é que está a entregar os nossos planos ao rei de Israel? E um deles diz: meu rei, ninguém entre nós é traidor. Há um homem de Deus chamado Eliseu, este é que vai denunciar, este é que tem identificado os nossos planos. Então o rei diz: muito bem, vamos cercar a casa deste homem. E assim foi. Grande parte do exército sírio ficou ali, a rodear a casa de Eliseu. Até que o seu criado, Geazi, nos dias de hoje abriu os torres, correu as cortinas e quando viu a janela aberta, o que é que ele viu? Centenas e centenas e centenas de militares prontos para os matar. E ele vai a correr ter com Eliseu e diz: meu senhor, vamos morrer. Estamos completamente cercados. A oração de Eliseu naquele momento, é: Senhor, abre os olhos de Geazi. Não é livra-nos destes inimigos. Abre os olhos. A oposição para Geazi era numerosa, era mais do que qualquer exército de Israel, muito menos 2 homens podiam combater. Mas quando Eliseu pede a Deus que abra os olhos daquele seu ajudante, não são os olhos físicos. Eu pedi a um de nós que pudesse ler 2º livro de Reis, capítulo 6, 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos
Obrigado. Estamos a perceber o que Paulo está a escrever à igreja em Colossos. Pensar nas coisas que são de cima é pensar que Deus está a cuidar de nós. Deus está atento ao que se passa com Eliseu e Geazi. Geazi não consegue ver, mas Eliseu consegue. E é aqui que nós queremos aplicar para a nossa vida. As nossas situações cotidianas continuam a ser muito duras, mesmo que sejamos crentes. Mesmo que sejamos crentes em Jesus. Agora, precisamos, versículo 1, de voltar o nosso pensamento para as questões espirituais. Acreditar, ver o poder de Deus sobre cada um dos nossos problemas. E acreditem que para Geazi não eram 2 ou 3, eram centenas, milhares de problemas. E precisamos de abrir os nossos olhos espirituais para a nossa situação familiar em concreto. Aquela situação que nós estamos a viver. Esta situação nacional, ou se preferirmos mundial. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos pedir a Deus que nos faça perceber as questões espirituais. Que nos faça perceber que a sua soberania é infinitamente maior do que os nossos problemas. Mas antes de Eliseu viver esta situação, Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus o que quisesse. Não sei se Joana e Sara estão familiarizadas com a história da lâmpada do Aladino. Sim, ele tinha de esfregar a lâmpada e pedir 3 desejos. Sabem? Deus fez uma coisa muito bonita com Salomão, deu-lhe um desejo. Pede-me o que tu quiseres. E Salomão tinha acabado de ser coroado rei. Um jovem. O que é que ele pede? Prosperidade, paz, longevidade no seu reinado, vitória sobre todos e o acumular do seu tesouro, o tesouro pessoal e o tesouro nacional. Não. Ele pede a Deus sabedoria. Mas ele explica porquê. Sabedoria para guiar o teu povo, Deus. Este teu povo que é grande. Sabem? Salomão ensina-nos a pensar primeiro no que vem do alto. Ele não pediu sabedoria para matar, não pediu sabedoria para conquistar, não pediu sabedoria para isto, para aquilo, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então, ele pensou primeiro naquilo que Colossenses 3:1 nos fala, nas coisas do alto. Mas nem sempre os irmãos iriam alcançar esta visibilidade espiritual, exatamente porque se preocupavam com questões terrenas, materiais. E aqui convém recordar Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Onde nós podemos ler, por favor, Mateus 6, versículos 33 e 34. Obrigado. Esta é para vocês, estudantes. Esta semana vão ter alguns testes. Descansem, está bem? Confiem em Deus. Esta é para vocês, não estudantes, que amanhã não sabem como é que vai ser com o emprego. Para vocês, não estudantes, que amanhã não sabem como vai ser o sustento. Para todos nós que aqui estamos. Vamos preocupar-nos em agradar a Deus em primeiro lugar. O meu pensamento deve estar nas questões espirituais. A prioridade é fazer a vontade de Deus e não andar ansioso com o dia da manhã. Não andar ansioso se vamos ter o dinheiro, se vamos ter a roupa, se vamos ter a saúde. As avaliações vão ser boas. Com a entrevista de trabalho que não chega. Mas vamos aplicar aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos buscar, o nosso pensamento deve buscar as questões espirituais. Porquê? Porque Deus, a seu tempo, suprirá todas estas necessidades. A igreja em Colossos, acreditem, irmãos, que tinha pessoas tão importantes e tão complicadas como existem hoje. Tinha pessoas tão simples e tão agradáveis como aquelas que nós temos hoje à nossa volta. E todas elas são, olhando para o texto de Colossenses, no capítulo 3, são chamadas a colocar o seu pensamento nas coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus.
Quem vive preso às dificuldades normais, inerentes do nosso cotidiano. São questões de saúde, saber se a vacina vai ou não ser eficaz. Tenho medo, não sei, devo tomar. Vamos confiar em Deus. Outras situações, será que vamos passar mais uma semana fechados? Como é que vai ser o nosso Natal? Vamos confiar em Deus. Se ainda estamos, repito, se ainda estamos presos às preocupações inerentes do dia a dia, então é porque ainda falta libertar alguma coisa. Jesus tem que libertar alguma amarra, alguma bola. Os cristãos de Colossos foram chamados a ter como prioridade as questões espirituais. E nós hoje, em Viseu, temos o mesmo desafio. Claro que todos nós pensamos na saúde e é talvez a nossa maior preocupação. A questão do vírus é a nossa maior preocupação. Também nos preocupamos com os estudos, com a avaliação escolar, é verdade, com a alimentação, com a saúde. Preocupamos-nos com tudo aquilo que temos de difícil no nosso dia-a-dia. Mas versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Temos confiado que Deus está no controle de tudo? Temos-nos preocupado em fazer destacar em nós a soberania de Deus? Deus é o soberano da minha vida? Temos-nos dedicado a pensar que Deus está a cuidar da minha vida, da nossa vida, de uma maneira divina, soberana? Temos-nos preocupado em fazer Jesus conhecido e aceito na nossa família, na nossa escola, nos nossos amigos, nos nossos colegas, na urbanização onde vivemos? Esta deve ser a nossa preocupação, a vontade de Jesus. E como o Mestre disse, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Mateus no capítulo 6, versículo 33, temos o nosso pensamento voltado para as questões espirituais. Salomão, repito, irmãos, teve muito mais do que pediu, porque ele pediu o que agradou a Deus, porque ele foi lá buscar as coisas do alto, não as coisas daqui. Mas, voltando a Colossenses capítulo 3, lendo o versículo 4, o meu pensamento, versículo 4, espera pela vinda de Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O meu pensamento, ele está focado, ele espera pela vinda de Jesus. O pensamento desta igreja em Colossos também devia estar focado na segunda vinda de Jesus. Aliás, esta era a razão da existência daquela igreja. O sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição e acabou. Não. Ele virá. Ele vem. E esta é a nossa alegria, podermos cantar hoje. Senhor, o meu desejo é te louvar. Então, o nosso pensamento também deve estar voltado, focado na segunda vinda de Jesus. Porque diz-nos o versículo 4 que neste dia, quando Jesus vier, vamos ter a revelação de quem nós somos nele. De quem nós somos nele. E o que é que nós somos em Jesus? Somos mais do que vencedores, irmãos. Não há dúvida disso. Em Jesus nós somos salvos, somos perdoados. Em Jesus nós temos comunhão com o Pai. Em Jesus nós vamos estar para sempre na presença de Deus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. E quando a vida da igreja está em jogo, e a de Colossos realmente estava, porque havia perseguição política, e a perseguição política não era a questão de mandar fechar os templos. A perseguição religiosa não era dizer que vocês agora não podem ter as vossas aulas de educação moral e religiosa evangélica, ou têm de ter as aulas de A, B e C, cujo conteúdo, cujo teor choca com as vossas doutrinas, com as vossas convicções espirituais. Não. A perseguição religiosa e política era a morte, era a prisão, era a violência sobre um familiar mais frágil, para que todos aprendessem e todos renegassem à fé, aprendessem a lição e renegassem à fé cristã. Esta era a perseguição e em Colossos também não era exceção. Mas o mais importante era não perder a esperança na segunda vinda de Jesus. Ele virá a segunda vez e este é o pensamento que a igreja deve ter. Este é o pensamento, atenção, a igreja, nós, não pode ser apenas a Beatriz. Não pode ser apenas o Gabriel. Estão a perceber? Nós temos de ter o nosso pensamento na segunda vinda de Jesus. Quando nós olhamos para o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, quando foi
ousadamente, capaz de falar de Jesus perante todos e dizer: foram vocês que o mataram. Estevão foi levado para ser apedrejado e naquele momento ele podia ter dito: eu peço desculpa, eu retiro o que disse, eu arrependo-me. Mas não, ele foi arrastado para fora da cidade e quando tinha todas as pedras a acertar nele, ele olhou para o céu, ele teve os seus olhos postos no céu para ver o que Deus tinha para a sua vida. O meu pensamento está voltado para a segunda vinda de Jesus. Estevão manteve-se fiel, confiante na promessa. E aquilo que nos diz Atos 7, 55 e 56, peço a outra pessoa que possa ler, por favor, Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Um de nós pode ler, por favor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Obrigado. Estevão viu Jesus à sua espera. Nós não precisamos de sofrer uma perseguição semelhante. Não precisamos de ser apedrejados. Não precisamos de ser fisicamente agredidos. Não precisamos de ter todo este sofrimento que teve a Igreja do primeiro século para termos o nosso pensamento, a nossa esperança na segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isto numa explicação acerca da crença da ressurreição. Os mais infelizes, podemos colocar aí os mais miseráveis, os mais indignos, os mais desprezíveis dos homens. Porquê? Porque nós continuamos com o nosso pensamento na segunda vinda de Jesus. Nós continuamos a olhar para o nosso futuro, porque infinitamente ligado à ressurreição está a esperança. A esperança da segunda vinda de Jesus. E é aquilo que nos diz o versículo 4 de Colossenses, no capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós seremos conhecidos em Jesus. Versículo 4, em glória. Nós temos o pensamento nas questões espirituais, voltados para as questões espirituais, sem dúvida. Temos os olhos postos na segunda vinda de Jesus, porque Jesus falou acerca desse dia e vê-lo com muitas ilustrações, onde se pode concluir que não sabemos quando virá, mas sabemos que Ele vem. Não adianta dizer que será no dia 23 de novembro. Pode ser. Nós não sabemos quando será. Mas nós acreditamos que esse dia chegará. Acreditamos que estaremos para sempre com Ele. Estamos certos de que Jesus virá. Não sabemos se ainda falta muito. Aliás, eu quero aqui deixar uma palavra aos irmãos. Não forcem os acontecimentos que estamos a viver apertando a Escritura ou experimento a Escritura para aplicar à nossa vontade. Há uns anos lia um irmão nosso na fé que viveu a perseguição nazi de forma muito próxima. Sabem que ele descreveu? De uma forma egoísta. Eu exprimi a Bíblia. Eu exprimi a Bíblia para que a segunda vinda de Jesus fosse ali. Mas não foi. E este irmão escreveu isto já na década de 50. Portanto, cerca de 6 a 7 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Não vamos forçar a Bíblia porque nos convém dizer que é agora o fim, por causa desta peste. Uma peste também nos assolou há cerca de 75 anos. E nós não podemos torcer a Bíblia. Portanto, não deixemos de pensar neste assunto tão importante para nós, a segunda vinda de Jesus, o dia em que Jesus se revelará e em glória, mas não estamos a forçar. Não estamos a forçar. Mas diz-nos o versículo 5 que o meu pensamento deseja tirar toda e qualquer sujidade. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. O meu pensamento, claro, versículos 1, 2 e 3, está nas coisas de cima. Versículo 4, pensa na segunda vida de Jesus, mas deseja, versículos 5, 6 e 7, retirar toda a sujidade. O pensamento da igreja em Colossos devia de ser a remoção de toda a sujidade que existisse. Algo que algumas traduções dizem a natureza terrena, certo? Estamos a ler? Esta tradução que uso diz os vossos membros que estão sobre a terra. E depois identifica o que é muito semelhante a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, que ali Paulo identifica como as obras da carne. Mas, quando nós olhamos para estes versículos, perguntamos, será que a igreja estava assim tão contaminada com estas impurezas, a avareza e outras manifestações, como, por exemplo, a prostituição, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a idolatria? Será que em Colossos existia tudo isto? Será que aquele versículo 1 estava a levantar a suspeita deles ainda estarem envolvidos nestas práticas, portanto, não serem crentes nascidos de novo? Não necessariamente, porque o versículo 5 diz para a igreja fazer morrer a natureza terrena. Significa que algumas práticas naturalmente faziam parte do dia a dia, da cidade, das famílias e, quem sabe, de um ou outro membro daquela igreja. Daí a importância do versículo 6. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nada destes comportamentos estes comportamentos são relatados no versículo 5, nada destes comportamentos agrada a Deus. E é exatamente por causa destes comportamentos, destas práticas, que vem, versículo 6, a ira divina. Aos filhos desobedientes, àqueles que conhecem o caminho que devem seguir, mas que se afastam. E o versículo 5 identifica que afastamento é este? Pois bem, sobre estes virá o castigo. Um dos piores reis que houve em Israel foi Acabe. A sua esposa chamava-se Jezabel. Se falarmos de Acabe, talvez o nosso pensamento não vá diretamente para a história, mas quando falamos de Jezabel, todos pensamos o pior. E Acabe foi muito mau. Foi tão mau, que quando lemos os outros reis de Israel, há sempre uma referência má, Acabe. E este homem permitiu que a sua esposa, Jezabel, introduzisse práticas idólatras, a obrigação do culto a falsas divindades, a colocação de estátuas em casa e até nos santuários que eram para Deus. Acabe colocou lá aquelas falsas divindades e as pessoas continuavam a oferecer incenso àquelas divindades. Este rei representou tudo do pior que podia existir. E sabem, Acabe arrependeu-se. Como? Um homem tão mau? Convido que um de nós possa ler segundo livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 26 a 29. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão do dentre os filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava maçanento. Então veio a palavra do Senhor a Elias de vista, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Que quando, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Obrigado. Se nós pudéssemos ler apenas
o versículo 25 diz assim: não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, a sua mulher. E depois vem este relato de não mau, mas o pior rei se arrepender e Deus o ter poupado. Acabe representava este filho da desobediência, de que nos fala aqui Colossenses, no capítulo 3, o versículo 5. Acabe fala aqui, representa aqui todo este caminho que Colossenses 3:5 apresenta, mas que toda a igreja deve ter o seu pensamento em retirar esta sujidade dos comportamentos. Algo que caracterizou o passado. Aliás, o apóstolo Paulo diz isto mesmo. Escreve isto mesmo. Diz que, versículo 7, as quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Isto caracterizou o passado. Não caracteriza o presente. Não marca o meu futuro. Este é um desafio para a nossa igreja em novembro de 2020. Remover toda a sujidade. Remover toda a sujidade. E por sujidade não estou a falar da areia que possamos trazer nos sapatos e que fica aqui no salão de culto. Não estou a falar das migalhas que possam ser comidas e fica aqui, as bolachas e as migalhas fiquem aqui caídas ou colar. Não estou a falar de uma outra impureza que vem na nossa roupa e que não seja devidamente sacudida e fique lá em casa ou fique na roupa. Não. Não estou a falar desta sujidade externa. Estou a falar da sujidade a que se refere o versículo 5. Tem de ser removido e removido pelo Espírito Santo. Prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Se realmente mudamos, se fizermos de Jesus a referência da nossa vida, então está na hora da mudança. Está na hora de mudar, de alterar comportamentos, pensamentos, tudo o que nos afasta de Deus, tudo o que nos afasta da obediência que lhe devemos. Os irmãos podem dizer, pastor, versículo 5, vamos parar só aqui no versículo 5. Não há entre nós prostituição. Não temos de remover. Talvez existam maus pensamentos. Talvez exista avareza. Sabem quando aquela mulher, que está em João, relatada em João, aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério. Jesus estava a ensinar e quando nós estamos a ouvir, eis que há uma confusão e põe ali uma mulher semi-despida diante de Jesus e perguntam-lhe, esta mulher foi apanhada em adultério. A nossa lei diz que a devemos apedrejar. E tu, o que é que dizes? Recordam-se da palavra de Jesus, da resposta de Jesus? Aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E Jesus convida a todos os acusadores, todos aqueles dedos, a fazerem uma avaliação. Como está a vossa vida? O versículo 5 não é uma arma de arremesso para este, para aquele, para aquela, para o outro. Não é uma arma de arremesso para ninguém. É um convite a uma avaliação individual. O que é que eu tenho de remover da minha vida? O que é que eu tenho de remover? O meu pensamento tem de estar voltado para estas questões. O que é que eu tenho de tirar da minha vida? Porque aqueles homens que apresentaram a mulher adúltera a Jesus saíram um a um, do mais velho ao mais novo. Mas eles não eram adúlteros. Pois é, mas tinham outras falhas. Estamos a ler o versículo 5. Nem todos eles tinham sido apanhados em adultério, mas era importante que todos eles se examinassem. É exatamente o que devemos fazer. Remover toda a sujidade. Então o nosso pensamento deve estar voltado para a remoção, a retirada de tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Os meus pensamentos, as minhas práticas, os meus sentimentos. Para terminar, gostava que voltássemos a ler Colossenses 3, agora o versículo 8, e que nos diz que o meu pensamento deve estar voltado para ter uma linguagem exemplar. Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, cólera, malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. A ira, e estamos a ler, versículo 8. Ira, cólera, malícia, maldicência das palavras torpes da vossa boca. A ira, a cólera,
manifesta-se muitas vezes pelas mãos, pelas pernas, pela expressão do corpo. Mas tantas e talvez a maior parte das vezes se manifesta a nossa língua. Como não conseguimos bater aos outros, não conseguimos matar toda a gente, matamos-los com a linguagem. Então, o meu pensamento quer ter uma linguagem exemplar. Porque o pensamento daqueles irmãos também devia passar por este desejo de ter uma linguagem exemplar, não apenas nas reuniões da igreja, não apenas nas suas casas quando estivessem juntos para celebrar a morte do irmão mais velho, a ressurreição do irmão mais velho, a aguardar a vinda do irmão mais velho, mas sempre uma linguagem exemplar. A palavra que está aqui usada no versículo 8, para despojai-vos, é muito forte. Significa deixar de lado, deitar fora, renunciar. Estava a tentar perceber, noutros textos da língua grega, quando é que esta palavra era usada, nomeadamente na remoção da roupa. Quando estamos num dia, numa semana não como esta que passou, porque não houve chuva. Mas quando estamos à chuva e não temos o guarda-chuva, o famoso guarda-chuva, e estamos todos encharcados, nós não ficamos com a roupa. Assim que chegamos, assim que temos a oportunidade, removemos, tiramos. Versículo 8. Despojamo-nos da roupa molhada, porque nos faz mal. Quando nós estamos a trabalhar e estamos completamente sujos, nós não podemos ficar muito mais tempo com aquela roupa. Nós tiramos, despimos, despojamo-nos daquela roupa suja. Então, versículo 8 é despojarmos-nos de todas as palavras que destroem, que saem da boca dos crentes em Jesus. As palavras de ira, de raiva, vingança, maldade, ou a simples fofoca, o boato. Como é malicioso começar um boato. É fácil começar um boato. Crê-se que, ouvi dizer que não vi nada. Ninguém acredita, fui eu que criei. É mentira. Então, versículo 8. O meu pensamento é tirar este tipo de linguagem. Acabar com este tipo de linguagem. Atirar com isto para fora da minha vida. Tirar. É exatamente quando eu me molho na rua, eu quero tirar o mais rapidamente possível esta roupa molhada. Versículo 8. Eu quero tirar o mais rapidamente possível esta linguagem torpe, esta má linguagem da minha vida. É curiosa esta ilustração da escolha das palavras, da palavra despojai-vos. É importante para nós. Percebemos, estamos molhados, estamos completamente encharcados, precisamos tirar esta roupa, precisamos tirar esta linguagem, porque ela estraga, ela contamina a nossa vida. Estes sentimentos que falam aqui no versículo 8, a ira, a cólera, revelam-se na maledicência. Às vezes conhecemos pessoas muito, muito queridas. E amamos, apaixonamos por estas pessoas. Não decido de querer casar com elas, mas gostamos de as ouvir. E eis que vem assim um assunto que parece menor, e então vem toda a maledicência acumulada de anos e anos contra esta, contra aquela pessoa, ou até mesmo contra a igreja. Verdade. Algumas pessoas passam a vida na igreja e passam a falar mal da igreja. E passam a vida a falar mal, porque agora é assim, mas antigamente é que era. Ou este, ou aquela, e diz ele que é crente. E versículo 8, estamos a ler, sai todo tipo de palavra, toda a linguagem. Não queremos. Deve estar voltado a ter uma linguagem exemplar. Significa que não tem, em primeiro lugar, vergonha de falar de Jesus, quando estou diante dos outros, é verdade, mas eu quero ter uma linguagem que edifica. Uma pergunta que pode auxiliar o nosso pensamento é se Jesus tem agrado na linguagem que utilizamos diante dos que nos são mais próximos. Quando estamos no culto, eu repito, é muito bom. Senhor, o meu desejo é te adorar, como não amar-te, como não servir-te, como não seguir-te, e é muito bonito. Mas quando nós estamos em casa, quando estamos só a família, de pantufas, mais à vontade, que linguagem é que nós temos? Quando tocam em certos assuntos, que linguagem vem imediatamente do nosso, já nem é do nosso pensamento, ou do nosso interior? Sai automaticamente. Versículo 8. É uma linguagem que revela que estamos envoltos
É uma linguagem maldizente que revela maldade. É uma linguagem baixa que ofende, que magoa. Fabiana, Weasley, o vosso filho já consegue perceber umas piadas, umas anedotas? Ele já consegue perceber as anedotas? Mais ou menos. É bom que ele não perceba. Sabem porquê? Tem a mente pura. Nós é que entendemos as anedotas, certo? Porquê? Porque nós vemos ali uma maldadezinha. Vou contar uma anedota. Aquela do português, o espanhol, o francês. Então há sempre ali uma bocazinha para o espanhol ou para o francês. E rimo-nos. Versículo 8. A minha linguagem deve ser exemplar. A minha linguagem deve ser exemplar. O meu pensamento deve estar voltado para retirar toda a maldade em relação a esta ou aquela pessoa, a este ou aquele grupo de pessoas. Podíamos aqui ficar o resto da manhã a ler passagens bíblicas que nos falam acerca da nossa linguagem. Gostava de terminar lendo o Salmo 1. Alguém pode ler somente o versículo 1. O primeiro versículo do livro dos Salmos. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Lígia, posso pedir para ler novamente, por favor? Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de outras pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Versículo 8, Colossenses 3:8. Está aqui. Vamos a perceber? Não só não falo mal de outras pessoas, como não me integro nestas conversas, nestes grupos de conversa, a falar mal dos outros. O meu pensamento quer ter uma linguagem que edifica. Eu não quero estar nesta rodinha, ou como diz a tradução mais conhecida, na roda dos escarnecedores. Eu não quero ter uma linguagem que humilha, que abate, que ridiculariza, que diminui. Mas quero ter o meu pensamento voltado para uma linguagem que honre e que dignifique o meu Senhor. Das palavras torpes, já não se ouve mais. Então, onde está o nosso pensamento? O meu pensamento, versículos 1, 2 e 3, está nas coisas do alto. Eu acredito que Deus tem a solução para tudo. Acredito que Deus está no controle de tudo. Eu penso em Deus em primeiro lugar. Versículo 4. O meu pensamento está na segunda vinda de Jesus. Versículo 5, 6 e 7. O meu pensamento está em livrar-me, em tirar tudo aquilo que não edifica. Retirar de mim toda a sujidade. E por fim, versículo 8, o meu pensamento está em ter uma linguagem exemplar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecer-te pela tua palavra. Agradecer-te porque podemos confiar em ti. Podemos descansar na tua soberania. Queremos pedir-te, neste momento, que limpes os nossos pensamentos, que remova para que o nosso pensamento seja é o que pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador.